Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Vocês não dormiram hoje, né? Quem dormiu de tarde? Por isso que tá todo mundo morto, gente. Todo mundo com sono, cansado, com fome. Eu tô morrendo de fome. Deixa eu perguntar, tem alguém aqui que tá com sede? Alguém tá com sede? Levanta a mão. Vai beber água, Sara? Vai beber água, Mateus? Vai beber água? Tem alguém que quer ir no banheiro? Levanta a mão. Quer mijar? A hora é agora. Quer mijar? Quer fazer outras coisas, né? Vai lá no banheiro. Porque essa é a única oportunidade que você vai ter. Pega a cadeira porque eu estou cansando muito fácil. Para se eu precisar ficar aqui. Então vamos lá, gente. Desliguem os aparelhos eletrônicos, por favor. Se você não for gravar, e se não for alguém que está morrendo, desligue o seu aparelho eletrônico. Quem teve um bom ano aqui? Todo mundo? Acho que todos nós tivemos um bom ano. É óbvio que nem sempre, na trajetória do ano da nossa vida, as coisas são felizes o tempo todo. Sim ou não? Sim, não é feliz o tempo todo. Eu e o meu marido, passamos por um aborto esse ano. Mas foi um bom ano. Mesmo com isso, foi um bom ano. E eu quero falar para você que mesmo com as adversidades que você passou, mesmo com os problemas que você enfrentou, foi um bom ano. E o ano que vem vai ser melhor. Amém? Por que vai ser melhor? Porque Deus deu para o pastor um tema falado assim: o ano da grande obra. Vocês sabem o que significa grande obra? Sim ou não? Sim ou não? O pastor sabe, né? Segundo o dicionário, grande obra significa um trabalho mais excepcional, mais perfeito e mais harmonioso do que já é. Segundo o dicionário. Então, se o ano que vem vai ser o ano da grande obra de Deus na nossa vida, quer dizer que o ano vai ser mais perfeito, mais excepcional e mais harmonioso nas nossas vidas. Quem crê? Eu creio. Só que tem um pequeno detalhe. A grande obra, eu vou colocar aqui entre parênteses, é Deus. O ano da grande obra de Deus. Ele vai fazer. E para nós, o que nós devemos fazer? Nós fechamos brechas, nós oramos uma sexta-feira sobre impedimentos. O que mais eu preciso fazer? Aí vem o seu papel, a boa obra. Como assim a boa obra? Você que não sabe o que é boa obra é ações que vão mostrar as suas qualidades interiores. Então você faz alguma coisa que você vai mostrar suas qualidades. Só que não é qualquer qualidade. É fé e a graça que você tem dentro de você e vai transpassar para as obras. Só que isso eu quero deixar mais no final. Você que está com a sua Bíblia aí, ou com o seu celular, abra lá em Efésios 2:10. Efésios 2:10. Diz assim, você que não encontrou, apenas preste atenção. Eu vou ler 2 vezes para fixar bem na sua mente. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então somos criados para o quê? Para as boas obras. Não somos criados para ficar por aí, nos divertindo. Não. Para as boas obras. Continuando. As quais Deus preparou para que nós andéssemos. De novo. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus preparou para que andéssemos. Não precisa abrir, mas só complementando esse versículo, em Tiago 2:24 fala assim: vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então eu tenho um aviso para você que acha que viver de fé é o suficiente. Se você não faz obras, a sua fé está
morta. Então você precisa ter obras para você exercitar a sua fé e para a sua fé estar viva, não morta. Mas isso eu também vou deixar mais para o final. Ao longo de todas as pregações desse mês, a gente ouviu sobre melhorar, ser uma nova pessoa, não foi? Quem estava aqui em todos os cultos aprendeu isso. E hoje eu vou falar o quê? A mesma coisa. Só que de um jeito diferente. Tem homem aqui? Levanta a mão quem é homem. Tem homem. Tem mulher aqui? Levanta a mão. Mãe. Pai. Filho. Marido. Esposa. Namorado ou namorada. Servo. Então essa palavra é para você. Ninguém escapa hoje. Aqui tem para todo mundo. E eu queria começar a falar sobre como ser um bom homem. Eu não sou homem. Eu não posso falar 100% de certeza. Mas eu vou te falar o que a Bíblia diz sobre ser um bom homem. Então não são minhas palavras. É o que está na Bíblia. Então não fique chateado comigo. E não fica chateado com a Bíblia, né? Pelo amor de Deus. Mas eu atribuí uma característica, uma qualidade para ser um bom homem. Alguém quer chutar aí? Para ser um bom homem precisa de quê? Alguma palavra? Ninguém? Precisa de quê? Exemplo, coragem, o que mais? Para ser um bom homem. Vocês são homens, gente. O que mais? Caráter. O que mais? Vamos, grita, eu não estou escutando. Vocês são homens, não sabem o que precisa, sabe? O que precisa para ser um bom homem? Então vocês não são bons homens, não, gente. Vocês não sabem. Eu vou falar a característica que eu atribuí para ser um bom homem: integridade. Em Jó 1 fala assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era íntegro, reto e temente a Deus. Ele se desviava do mal. Para vocês que não sabem, um homem que tem integridade é um homem que honra com seus compromissos. É um homem honesto e um homem que tem integridade moral. O que é integridade moral? Algo moral é algo que você acredita e que você respeita. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui ensinamentos. Por exemplo, aqui, roubar. Né? Você, com a sua moralidade, vai olhar assim: roubar é errado. Então você está sendo íntegro. Eu falo que matar, você com a sua integridade fala: matar é errado. Então você está sendo íntegro. Certo? Então, para ser um bom homem, precisa de integridade. Só que sabe o que é difícil nisso? Porque tem muitas pessoas que reclamam muito. Porque eu sou um bom homem, mas eu sofro. Tem muita gente, até mulheres, mas eu quero me referir aqui aos homens. Por que eu sou íntegro, eu sou justo, eu sou fiel, eu sou temente, eu sou obediente, mas eu sofro? Eu passo por tentação. E eu vou te responder de uma maneira muito simples. O sol é uma bênção de Deus. Ele nasce para os justos, para os injustos ou para os dois? A chuva, ela cai para os justos, para os injustos ou para os dois? Então, se Deus derrama as bênçãos, o sol é bênção, a chuva é bênção, para os justos e injustos, por que os justos não vão passar pela provação? Não vão passar por um momento difícil? Porque muitas das vezes, para você que é homem, um momento difícil na sua vida é para evidenciar o seu caráter. Alguém falou aqui caráter, né? Muitas das vezes, esses momentos difíceis é para evidenciar o seu caráter. Porque tem pessoas que não conseguem avançar ou progredir se não forem tentadas. Tem pessoas que, se não passar por dificuldades, não conseguem construir algo na vida. Tem pessoas que, se não sofrerem, não amadurecem. Acho que isso todos nós, né? Se a gente não passa por experiências, a gente não amadurece. Então, por isso que eu falo para você: você que é íntegro, você que é justo, está se perguntando por que eu sofro. Porque Deus está te testando. Ele está te experimentando.
Só que sabe qual que é a diferença do justo e do injusto? O justo, como fez Jó, passou pela tentação, passou pela aprovação de Satanás, e Deus reconstruiu o dobro. Não, o dobro não. 7 vezes mais, né, pastor? Jó. O dobro? O dobro que ele tinha. Essa é a diferença do justo e do injusto. Porque com o justo, Deus passa com ele e ainda reconstitui. Então não fique triste, você que é homem, se lamenta pelas coisas que você não alcança, ou pelas coisas que você passa, ou pelas coisas que você perde. Porque assim como Jó, Deus vai te dar força para você crescer, amadurecer, se desenvolver e ser sacerdote, assim como o pastor falou. Achei muito interessante, porque vai combinar com essa palavra. Então, para ser um bom homem, você precisa de integridade. Os homens pegaram essa palavra? Agora, para ser um bom pai. Vocês que são pais. Eu não sou pai, mas eu tenho um pai. E eu coloquei uma característica específica para os pais, que eu considero muito importante. Presença. Aí você pode estar falando assim, mas eu sou presente na vida dos meus filhos. Mas eu não quero falar de presença física. Não é essa presença que importa. É a presença da afetividade, que muitos pais deixam de lado. Muitos pais não sabem abraçar, não sabem beijar, não sabem lidar com os filhos, não sabem conversar, não sabem aconselhar. E acha que só o físico dele está bom ali. Ah, estou fazendo mais do que o meu papel. Muitos outros pais não fazem nem isso. Tem gente que acha que já só estar presente já é bom. Mas eu falo para você que a ausência de afetividade gera, segundo estudos, desenvolvimento psicológico cheio de conflitos. Isso estudadamente, não tirando de mim. Distúrbios agressivos, mudanças no comportamento. Vocês querem mais coisas? Você quer mais coisas? Quando um filho não tem afetividade do pai, normalmente ele busca afetividade em outras. Ai, da mãe. Da mãe é importante, mas não tanto quanto a do pai. Porque a da mãe ele já tem, a do pai faz falta. A do pai faz falta. Só que tem pais que acham que a presença dele pode ser revertida, contornada com o quê? Bens materiais. Ah, eu não aconselho, meu filho eu não converso, mas eu dou as coisas para ele. Eu dou dinheiro para ele fazer as coisas, eu dou dinheiro para comprar, eu deixo ele fazer o que ele quer. Tem pessoas, tem pais que acham que dar bens materiais para os filhos vão trazer tanta alegria para eles, como se fosse a afetividade deles. No momento, seu filho pode até ficar feliz. Nossa, meu pai me dando essa coisa, esse bem, esse carro. Ó, um toque para os pais e dar carro para os filhos, viu? Mas isso não invalida a falta de afetividade que ele vai sentir. Eu coloquei um exemplo bíblico. Todos aqui vão ter exemplos bíblicos para você ver que está na Bíblia. De um bom pai. O pai do filho pródigo. Lá em Lucas 15, 22 e 24 fala: quando o pai viu seu filho chegando de longe, ele correu ao seu encontro e recebeu com alegria, abraçando-o fortemente. O filho então pediu perdão e tentou pedir um emprego como servo. Mas o pai o interrompeu, dando-lhe roupas novas e lhe preparando uma festa. Você que não conhece a história do filho pródigo, depois leia Lucas. Porque o que acontece? Ele fez o que fez, foi embora e voltou. Você pensa, como pai, esse pai deveria estar revoltado. Ele poderia estar entristecido. Ele poderia parar para poder dar um sermão no filho. Mas ele interrompeu o filho dele, dando-lhe roupas e preparando uma festa. O que eu entendo com isso? Que o pai estava falando para o filho: o que você fez de errado não me importa. O que importa é que você está aqui e agora. Isso é interessante, né? E você, como pai, faça isso. Muitas das vezes não sabemos lidar
com os nossos filhos. Eu nem tenho filhos, mas estou gerando um. Mas você como pai, entenda que seu filho é prioridade sua. Ele não é só responsabilidade. Porque tem pais que levam filhos só como responsabilidade, né? Eu tenho que cuidar dele, colocar comida e pronto. Mas não é só isso. Não é só isso. Então você que é pai, a sua característica para hoje, para você melhorar hoje, é presença afetiva. Seja presente afetivamente na vida dos seus filhos. Amém? Entenderam? Vão executar isso na vida de vocês? Espero que sim. Vamos passar agora para um outro termo. Como ser uma boa mulher? Você que é mulher, eu coloquei uma característica aqui, que é a característica mais falada na Bíblia. Eu acho que vocês já sabem. Virtuosa. Uma mulher virtuosa, coloquei aqui, que ela não anuncia seus bons atos e nem faz propaganda de si mesma. Então, se você é mulher e fala, eu sou boa demais, eu faço demais, você não faz nada. E você não é boa o suficiente. Porque quem precisa ficar falando que é muito boa, é porque não é, gente. Tenta mostrar algo que não tem, algo que não consegue. Normalmente as pessoas mais caladas alcançam mais coisas, igual a mamãe estava falando aqui. E isso eu me refiro à mulher, porque a mulher conversa muito. Mulher fala muito. E mulher gosta muito, né, de dar invejada das amigas. Ela fala, nossa, eu faço aquilo ali muito bem. É normal. A gente faz isso. Só que uma mulher, para ser virtuosa, ela não faz isso. Porque as ações dela são tão boas que as próprias pessoas veem. Ela não precisa sair falando. As outras pessoas veem. Então elas fazem mais do que falam. Outra coisa, as mulheres, elas que são virtuosas, elas se esforçam para dar tudo de si. Então, se você é uma mulher e você é preguiçosa, você não é virtuosa. Porque se aqui está falando que uma mulher virtuosa se esforça para dar tudo de si, eu acho que se esforçar é o contrário da preguiça. Então, para ser uma mulher virtuosa, você não pode ser preguiçosa. Outra coisa, cultiva a paciência. Cultivar paciência é difícil. Hoje em dia eu não peço paciência. Porque uma coisa que eu aprendi muito pequena é que se você pede paciência, Deus te dá maneiras de você ser paciente. Então Deus te dá momentos para você ser paciente. Então você fala assim, Senhor, deixa eu ser paciente. Aí Ele envia seu marido para te atentar. Senhor, eu quero ser paciente. Seu filho lá, ó, mãe. Mas esses povo não me deixa, mas você pediu para ser paciente. Aí tá na hora de você colocar sua paciência à prova. Eu não peço paciência, eu peço mansidão. Seja uma pessoa mansa. Para que não venha essas coisas para me atormentar. Porque eu sei que eu não vou ter paciência. Então que eu tenha mansidão. Só que uma mulher virtuosa, eu tô aprendendo aqui, que ela cultiva a paciência. Então, eu vou ter que cultivar mais a paciência se eu quero ser uma mulher virtuosa. Não estou falando aqui que você não é. Mas aqui a gente está falando sobre melhorar. Sobre alcançar algo a mais. Tudo que eu já falei aqui, para você ser um bom pai, não quer dizer que você é um pai ruim. É só para você melhorar. Não quer dizer que você é um homem ruim. É só para você melhorar. E assim é com a mulher. E um exemplo da Bíblia. Ruth era uma mulher moabita que tinha ficado viúva de um israelita. Em vez de voltar para seu povo, ela decidiu ficar com sua sogra Noemi, que também era viúva. E ela cuidou dela, com seu trabalho árduo para ganhar sustento para as duas. Ruth captou a atenção de Boaz, um fazendeiro rico e de bom coração. Ele reconheceu que Ruth era uma mulher virtuosa. Ela não precisou falar que era uma mulher virtuosa. Ele reconheceu pelo trabalho árduo dela e se casou com ela. Então a gente vê que o trabalho árduo de Ruth foi recompensado. Então, para você mulher, que você fala que está cansada, que você trabalha demais, que você faz demais, que você se esforça muito, você será recompensada. Ruth foi recompensada. Amém? Então, para você que é mulher, sua característica para você melhorar hoje é virtuosa. Próximo. Como ser uma boa mãe? Vou ser mãe.
E a característica que eu coloquei aqui de uma mãe, eu acho que todos aqui que têm mãe sabem que isso é muito bom. Para você que não teve essa experiência com a sua mãe ou que você teve com outras pessoas que também ajudaram você nisso. É a amizade. Eu tenho coisas difíceis e duras para falar para vocês, não fiquem chateados comigo, mas você não está certa sempre. Foi a primeira coisa que eu coloquei. Você não está certa sempre. Tem momentos, né, que eu vi a minha mãe, e eu sei que vocês podem ver a mãe de vocês que são filhos, que às vezes ela quer estar certa o tempo todo, né? Parece que não faz muito sentido o que ela está falando. Ela quer ter razão, e às vezes ela está totalmente errada. Mas se ela sentir que ela está certa, já tá bom. Eu às vezes acho que faz de propósito, eu acho que sabe que está errada, mas não quer admitir que está errada. Não sei se é assim, né? As mães aí podem falar. Mas você não está certa sempre. Outra característica que eu coloquei de uma mãe amiga: escute o que seus filhos têm a dizer. Escute. Porque muitas mães não querem dar ouvidos para o que os filhos querem falar. E às vezes eles só precisam de uma voz. E aí depois reclamar: ai, meu filho não conversa comigo, meu filho não se abre comigo, está passando pelos problemas e não quer conversar, mas você não escuta o que ele tem para dizer. Outra coisa: orientar não é pressionar. Orientar o seu filho não é pressionar o seu filho. Você ensina o caminho, mas você não pressiona ele para fazer aquilo. Esse já não é o seu papel mais. Porque tem mães que acham que a orientação é obrigação, e não é. Muitas das vezes a obrigação ela se torna revolta na vida dos filhos. E se você quer ser uma boa mãe, você tem que aprender que você não pode obrigar. Infelizmente, né? Eu vou colocar infelizmente, porque os filhos fazem o que bem entender numa certa idade. Mas se você soube orientar, eles vão fazer o que bem entender, mas conforme está escrito na Bíblia. Conforme os seus ensinamentos. Não conforme o que eles acham na mente deles. Se você soube orientar, eles vão fazer conforme você ensinou. Vocês acreditam nisso? Então, orientar não é pressionar. Outra coisa: amar não é mimar. Isso aqui é até feio de ver. Porque tem mães que acham que o amor é você mimar a criança, você mimar o adolescente, não deixa ele viver, ele vive numa bolha social, ele é seu precioso presente de Deus. Você tem medo, você se preocupa, você não quer que ele se machuque, você não quer que a vida machuque. Só que o seu amor muitas das vezes não vai proteger. Não vai proteger. E muitas das vezes algumas mães, por amar demais os filhos, deixam eles fazerem o que eles querem. O filho está gritando. Não pode deixar o meu filho lindo. Não pode deixar ele gritar, atrapalhando o culto. Meu filho está mexendo no celular, está batendo nos outros, tá mordendo os outros. Não pode deixar, meu filho. Meu filho está interrompendo conversa dos adultos. Não, mas pode deixar meu filho. Não pode deixar seu filho. Isso não é demonstração de amor. E muitas mães acham que é. Muitas mães acham que é. Eu estava mais o meu bem, acho que foi essa semana agora, na maternidade, né, amor? No hospital. E eu fiquei muito, assim, perplexa com a cena que eu presenciei. Por quê? Tava eu sentado do lado dele, tinha uma mulher na frente, o marido dela tava na frente dela. Aí, eu não tenho um panfleto, aí ele pegou um panfletinho e mostrou pra ela. Nesse panfleto estava uma mulher com as pernas cruzadas, assim, ó, sinal de paz, né? Lá, e ela estava gestante, lá tinha muitas gestantes. E nesse desenho, nessa fotografia, a mulher estava com sinal de paz e tinha uma flor na barriga. Estava escrito assim: a beleza da maternidade. O marido mostrou esse cartaz para ela. Ela começou a rir. Não foi, amor? Ela ficou uns quantos minutos rindo sem parar. Seguido rindo.
Gente, a coisa mais escandalosa. Rindo. Aí ela falou assim, 2 frases. Quem me dera. Ai, que inveja. Aí eu falei assim, será que ela não vê beleza na maternidade? Eu não tô entendendo. Como é que ela olhou para esse panfleto? E eu tentando entender como é que ela olhou para esse panfleto e começou a rir daquele jeito. O marido dela estava constrangido de vergonha. Constrangido. Ele pegou o celular e começou a mexer, ele ficou constrangido com a atitude dela. Pensa como uma mãe dessa será. Porque hoje em dia tem muita feminista colocando aí, não romantize a maternidade, não romantize ser mãe porque é difícil e não sei o quê. Não é fácil. Mas sabe qual que é o problema do ser humano? Tudo é difícil. Tudo, a vida é muito difícil, cuidar de filho é muito difícil, casar é muito difícil. Tudo é muito difícil. Vai ficar difícil. Você que fala isso na sua vida, isso vai ficar difícil. Se você já está lançando essas palavras para a sua vida. Vai ser difícil sim, você mesmo disse. Eu não estou falando, gente, que é a facilidade do mundo. Mas eu estou falando que se você pode trocar o que está na sua mente, você pode trocar as suas palavras, você pode ressignificar algumas coisas que o mundo todo diz que é difícil, que é horrível, que é doloroso, e pode transformar em algo bom. Igual eu falei, eu perguntei para vocês aqui, quem teve um ano bom? Apesar de lutas, dificuldades, foi bom. Como tudo na nossa vida. O casamento tem os seus atritos, mas é bom. A maternidade tem os... Eu sei, eu tô passando, gente, eu enjoo todo dia. Mas está sendo bom. Só que as pessoas começam a colocar dificuldade em tudo que fazem na vida. Quando você fala que aquilo é difícil, aquilo vai se tornar difícil. Não tem outro escape. Eu coloquei um exemplo de mãe aqui, da Bíblia. A história está em Samuel 1, de 6 ao 8, que fala assim: Ana sonhava em ter filhos, mas era estéril. Naquele tempo em Israel, você ser estéril era considerado castigo de Deus. E era desonra para a mulher. E além disso, Ana, para quem conhece a história, tinha um rival, né? Vamos colocar assim, Penina, que estava o tempo todo falando: eu tenho filhos, você não tem, eu tenho filhos, você não tem. Só que olha tanto que Ana foi uma boa mãe. Ela orou pelo seu filho. Uma das coisas que eu aprendo com Ana é orar pelo meu filho. Você que é mãe, ore pelos seus filhos. Porque a oração dela teve resposta. Talvez não no tempo que ela queria, mas deu resultado. Muitas mães, elas cansam de orar porque oram tanto e pensam que Deus não está ouvindo, que o filho dela muda, que o filho dela não se arrepende, que parece que a oração não está adiantando. Mas se adiantou para Ana, por que não vai adiantar para você? Deus também te ouve. Como ele ouviu Ana, Deus também te ouve. Só que tem uma coisa interessante. Ana, ela não só orou. Ela prometeu a Deus que o filho dela seria o quê? Do Senhor. Eu tenho certeza que ela aproveitou muito depois que ele nasceu, até ela entregar ele ao sacerdote. Aproveitou muito. Então, muitas das vezes a gente quer orar pelos nossos filhos, mas não quer entregar a vida deles para o Senhor. A vida deles é do Senhor. Então, você tem que entender que para nossas orações darem resultado, muitas das vezes é preciso fazer algo que não queremos. Talvez não era do coração de Ana naquele momento. Talvez, eu fico pensando, será que Ana só não falou por falar e depois, será que ela não se arrependeu? Mas eu tenho certeza que quando a oração dela foi respondida, ela não teve nenhum pingo de arrependimento. Porque ela viu o filho dela nas mãos dela. Um filho que ela tanto almejava. Um filho que ela tanto sonhava. Então, para você que é mãe, a qualidade que eu atribuo a você é ser uma melhor amiga. Agora, vamos para os filhos. Como ser um bom filho? Eu sou filha. Acho que todos aqui são filhos, mesmo adultos, são filhos.
e aqueles que não têm pai ou mãe são filhos de Deus. Então todos nós somos filhos. E uma coisa que eu aprendi com o meu bem, eu fiz essa pergunta para ele, eu não sabia o que colocar. Falei, qual que é a qualidade? Eu perguntei para ele, amor, qual que é a qualidade? O que você acha que um bom filho tem que fazer? E ele me respondeu, honrar os meus pais. Foi o que ele me respondeu. Eu acredito que ele honra vocês. Honrar pai e mãe, tem pessoas que confundem com obedecer. Honra não é a mesma coisa que obediência. Eu acho que a obediência está dentro da honra, mas não é a mesma coisa. A honra tem muito mais a ver com o respeito que você dá aos seus pais. Com ouvir os conselhos dos pais. Então, seu pai está falando para você, não faça isso, porque isso você pode se dar mal. Gente, eu acho que é 90% das vezes, quando um pai faz isso pro filho, fala isso pro filho, e o filho faz o que ele está falando que não é para fazer, ele se dá mal. Eu já me dei mal por não ouvir conselhos dos meus pais. Sabe por quê? Porque a gente que é filho, normalmente a gente acha, é besteira, tá sendo chato, eu estou presa nessa casa, eu sou escrava dessa casa, eu não posso fazer nada. A gente que é filho, a gente pensa isso. A gente pensa nisso. Não vejo a hora de mudar, morar sozinho. É normal. A gente pensa isso. Quero sair logo porque minha mãe é muito chata, meu pai é muito chato. Lógico que tem, né, os seus casos. Realmente, às vezes, tem pais que são muito chatos. Mas às vezes você exagera. Às vezes você, filho, exagera. Você quer ser um pombo. Um pássaro não. Um pombo solto e livre. Aí vai lá o pombo e pega doença. E às vezes, muitas vezes, os filhos, eles não ouvem tanto os pais por achar que os pais estão sendo chatos, estão exagerando. É normal. Só que os pais, eles se preocupam com a gente mais do que nós mesmos nos preocupamos. Às vezes a gente nem se preocupa com a gente. Muitas das vezes eu ficava doente e não estava nem aí. Mas às vezes meu pai se preocupava. Então às vezes para você não dá nada. Mas para eles é algo que vai doer. Não só em você, porque o que te machuca, machuca os seus pais. Quando você sofre, seus pais sofrem com você. Não é só você que sofre. E eu coloquei aqui que os filhos precisam de 3 coisas. Compreensão. Seus pais, muitas das vezes, precisam que você compreenda o que eles estão falando. Porque tem filhos que são incompreensíveis. Para as crianças que estão aqui, para você que é criança, compreenda quando seu pai fala assim, não pode fazer isso, meu filho. Quando seu pai fala assim, não posso comprar isso agora, meu, compreenda. Porque ele não pode. Ou às vezes ele não quer, só não está te dizendo. Mas compreenda. E você que é jovem, adolescente, compreenda quando seu pai assim falar, não. E aprenda a lidar com não, porque não é não. Tem muitos jovens, eu já fui esse tipo de pessoa. Ah, não, mas isso, mas... Não, meu pai, não. Eu, não, mas dá pra gente... Não. Ele falava tanto não, que eu falava, deixa quieto. De tanto escutar não. Se eu tivesse escutado já na primeira vez que ele tivesse falado não ia ter esse desgaste da minha mente. Que eu tentava bular. Muitas das vezes tem filhos que tentam bular. Não, mas se eu der um desvio aqui, dá pra fazer, dá pra conversar com eles, dá pra resolver. E outra coisa que eu coloquei aqui é educação. Educação. Uma das coisas mais feias que um filho faz é levantar a voz pro pai. É levantar a voz pro pai. Gritar com os pais, falar. É horrível isso. Responder seus pais. Sabe por quê? Porque eles estão acima de você, você querendo ou não. Eles são uma autoridade. Você ia gritar. Se a rainha estivesse aqui falando, você não ia fazer isso. Se o rei estivesse aqui, você não ia fazer isso. Então por que o rei da sua casa, a rainha da sua casa, que é o seu pai e sua mãe, você faz isso? Por que você ergue o tom de voz para eles? Isso é ser sem educação. E você precisa ter educação. E o exemplo que eu coloquei aqui de um bom filho
para você que quer ser filho melhor, foi Davi. Sabe por quê? Porque Davi, ele acordava cedo, seu pai mandava, Davi vai cuidar das ovelhas. Ele ia lá e cuidava das ovelhas. E aí seu pai falava assim, Davi vai levar comida para seus irmãos. Davi deixava alguém encarregado das ovelhas, porque ele não poderia deixar as ovelhas sozinho, então ele tinha muita responsabilidade. E ia levar comida para os irmãos dele. Então tudo o que o pai dele falava, ele fazia. Só que eu também entendo, né? Tem um negócio de época. Que eu acho que se Davi falasse não pro pai dele, coitado, ia dormir junto com as ovelhas naquele dia. Porque hoje em dia, normalmente os pais estão muito frouxos. Desculpa falar isso pra você, mas muito mole. Seu filho fala não, e você, pra você, fala na sua cara, você não faz nada, não, tá bom, é o jeito dele, deixa ela, é o jeito dela. Se você tá falando que é o jeito dela e o jeito dele e dela, é porque você ensinou esse jeito. Mas pra você que quer ser um bom filho, dê honra aos seus pais. Estou quase na metade. Daqui 1h40 a gente termina. Como ser um bom amigo? Muitas das vezes, eu acho que você nunca parou para refletir. Eu penso, como que as pessoas vão... Como eu posso achar bons amigos? Mas eu nunca me preocupei em ser uma boa amiga. Eu acho que a maioria das pessoas não pensam nisso. Não pensam em como ser um bom amigo para alguém. Querem bons amigos, mas não sabem como ser bons amigos. E a qualidade que eu atribuí para ser um bom amigo é verdadeiro. Lá em Provérbios 17 fala: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Isso aqui em todos os momentos quer dizer que não é só se ele puder te dar uma carona, não é só se ele te chamar para almoçar na casa dele, não é só nesses momentos. Porque para você ser um bom amigo, você precisa estar com aquela pessoa nos momentos maus. Nós, muitas das vezes, procuramos pessoas para estar com a gente nos momentos difíceis, mas não sabemos estar com as pessoas nos momentos difíceis delas. Outra coisa que eu coloquei: cala as fofocas. Um bom amigo cala as fofocas. Porque tem pessoas que estão fazendo uma amizade para poder saber fofoca e contar para os outros. Eles não querem calar fofoca, querem fazer mais fofocas. É normal. Tem pessoas que, hoje em dia, né? As pessoas estão se aproximando de outras para poder ficar sabendo da vida. Ou estão se aproximando de outras porque tem interesse no que a pessoa tem, no que a pessoa pode oferecer. Eu estava conversando isso com meu marido ontem. Se a gente não precisa, a gente não vai atrás. Mas se a gente precisa... Uma coisa interessante sobre ser um bom amigo, igual a pastora estava falando, é que você tem que comemorar os sucessos dos outros. Assim como a pastora disse, as alegrias dos outros e não as tristezas, porque tem pessoas que comemoram tristezas, que fica rindo da cara do outro, que fica achando bonito o momento difícil que o outro está passando, que fala assim, não, bem feito, é para ele aprender. Tem pessoas que são insensatas nesse ponto. Eu coloquei um exemplo bíblico de um amigo. Atos 16:1 fala assim: levou Timóteo como seu aprendiz nas suas viagens missionárias, tornando-se seu mentor e amigo na fé, que o incentivava, o desafiava e caminhava com ele em sua vida cristã. Aqui estamos falando de Paulo e Timóteo. Paulo foi mentor de Timóteo. E aqui está falando, na própria palavra, está falando que ele incentivava Timóteo. E ele desafiava Timóteo. Porque muitas das vezes, seu amigo está fazendo alguma coisa errada, seu amigo está fazendo alguma coisa que não é certa e você não tem coragem de dizer na cara dele. Ah, porque é muito meu amigo, porque vai ficar chateado. Mas você tem que ser verdadeiro. Esse é o atributo para você ser um bom amigo. Seja verdadeiro.
Você não precisa ser verdadeiro num nível agressor. Você só pode ser verdadeiro mesmo. Você não precisa afrontar. Você não precisa julgar. Você só tem que ser verdadeiro. Amém? Então, para você ser um bom amigo, você tem que ser verdadeiro. Não vai dar tempo de eu falar tudo, gente. Mas eu vou falar bem rapidamente. Como ser um bom marido. Vocês aí que são homens, a esposa já cutuca o marido, né? Já dá uma olhadinha ali, ó, escuta aí. Vocês que querem se casar, presta atenção também. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Efésios 5:25. A primeira coisa, primeiríssima, que o esposo espera do marido é atenção. Eu espero do meu marido toda hora. É atenção. A gente parece que gosta da atenção do marido. Gosta? É normal, a gente gosta. Maridos, as esposas de vocês esperam que vocês estejam presentes na vida dela e ouçam ela. Que mostrem interesse pelo que ela fala. Sabe, olha que detalhes fazem a diferença. Se eu chegar para conversar com o meu marido, mozão, tô falando aqui como ser um bom marido, tá? Você aprender. Ser um melhor marido, brincadeira, ele faz tudinho isso que eu vou falar. Olha os detalhes. Se eu vou conversar com meu marido, ele tá assim. Não, tá bom, pode ser. Vocês acham que isso mostra que você tem interesse pela sua esposa? De jeito nenhum. Agora, quando é assim, eu vou conversar com meu marido. Pode falar, meu bem. Gente, mas eu fico tão feliz. Sabe o que isso faz comigo? Faz eu ficar apaixonada de novo por ele. E eu acho que isso faz as mulheres se interessarem pelos maridos cada vez mais. Agora, quando ele fica no celular, você perde o interesse. Se você perde o interesse no seu marido, você vai achar interesse em outras pessoas. Então, maridos, deem atenção para sua esposa. Outra coisa que ela espera de você, lealdade. Lealdade é cumprir com a sua palavra. Então até você que namora, você que é jovem, está namorando, você que fala assim, eu vou casar com você, você virou para sua namorada, então você vai casar com ela. Porque você tem que cumprir com a sua palavra. Você que virou para alguém e falou assim, eu vou te amar até o fim da vida, então você vai amá-la até o fim da vida. Porque você falou isso para ela, você prometeu. E lealdade é cumprir as promessas. Um exemplo de marido que eu coloquei na Bíblia é Eucana. Eucana, marido de Ana, que era estéril e não podia ter filhos. Engraçado que ele tinha a Penina, que também era sua esposa, que dava filhos para ele, mas ele amava mais Ana. E uma coisa interessante é que quando Ana chorava, ele estava consolando ela e falava assim para ela, eu vou fazer você feliz mais do que se você tivesse 10 filhos. Eucana falou isso para ela. Que ela ia sentir a felicidade mais do que ela tivesse 10 filhos. E isso era uma coisa que ia deixar ela muito feliz, um filho. Então você que é marido, cuide da sua esposa, zele da sua esposa, da sua namorada, seu namorado. Mas para os namorados eu vou falar um pouquinho depois. Então, o atributo que eu coloco ao marido é dê atenção. Atencioso. O marido atencioso é um bom marido. Agora para as esposas. Agora você que é homem, cutuque aí sua esposa, né? Para ela ouvir. Esposa, não é só cozinhar e cuidar da casa. Você tem um homem do seu lado que também precisa de cuidados. Porque tem mulheres que acham que só cozinhar e cuidar da casa já está bom. Já é o papel de esposa dela, mas esse não é o seu papel. Você tem que cuidar porque ele também tem um coração. Às vezes ele não demonstra não os sentimentos, mas ele também tem sentimentos. Porque homens são mais fechados, não chora. Meu marido chora. Ele chora. E eu tô lá para acolher ele. Você tem que estar lá. Outra coisa, respeito. Foi uma das coisas que eu mais quero pontuar aqui. Sabe por quê? Porque tem muitas mulheres que perderam respeito com os maridos. E eu vou falar onde? Nas vestes. É casada e coloca uma roupa aqui, com decote,
sai na rua sem o marido. Me fala se isso é respeitar seu marido. Eu não acho que isso é uma forma de respeito. Outra coisa também que é uma forma de respeito, amizades. Tem mulheres que são casadas, mas tem um amigo ali, um amigo aqui, uma amiga ali, fica conversando o dia inteiro, fica na ligação. Que falta de respeito é essa? Para você que é esposa. Respeite seu marido. Outra coisa, não reclame do seu marido. Tem mulheres que reclamam do marido com ele presente, né? Falando para ele, você não presta, você não faz nada, blá, blá, blá. Só que tem os piores. São as mulheres que falam do marido pelas costas. Que chegam nas amigas, que chegam nas pessoas e começam a reclamar do marido. Aí quando Deus tira, quando Deus faz, não, então já que tá reclamando, vou tirar. Aí chora. Ah, por que, Senhor, tirou meu marido? Gostava tanto dele. Eu lembro. Só reclamava do marido. Então não reclame do seu marido. E outra coisa que eu coloquei. Todo homem necessita ser admirado. Todo homem necessita ser admirado. Então se ele pregou um prego, nossa amor, ficou tão retinho esse prego. Como poderia? Como poderia? São mínimos detalhes, gente. São mínimos detalhes que fazem diferença. Seu marido foi lá, colocou uma prateleira para você, você olha assim, dá uma medida. Nem o marceneiro ia fazer tão bom assim, igual você faz. É admiração. Eles se alegram com isso. No fundo eles ficam, nossa, mas eu sou massa demais. No fundo eles ficam desse jeito. Então para você que é mulher, aprenda a cuidar do seu marido. Por último, vou tomar 5 minutos do seu tempo, pastor. Por último, como ser um bom servo? Eu coloquei várias coisas. Eu vou só pontuar porque a gente não tem tempo. Para ser um bom servo de Deus, aceite o seu chamado. Deus te chamou, então aceite o que Ele te chamou e faça o que Ele te chamou para fazer. Renuncie suas vontades. Conheça mais sobre o Senhor. Seja voluntário na obra. Sabia que ser servo é ser voluntário na obra? E aí eu volto no começo que eu estava falando das boas obras. Eu não sei como demonstrar, como fazer as boas obras. Olha esse lugar maravilhoso para você fazer as boas obras de Deus. Seja voluntário na obra. Seja servo para servir as pessoas. Eu queria que meu bem pegasse lá para minha bacia. Seja servo para servir as pessoas. Tem gente que gosta de ser servido, mas quando vai servir alguém, fecha o coração, endurece o coração. Que não consegue abrir o coração para servir as outras pessoas. Não, eu não vou servir a igreja porque lá tem as pessoas que eu não gosto. Não, eu não vou servir o pastor e a pastora porque eu não gosto deles. Mas quando você está servindo essas pessoas, você está servindo a Deus. Porque o próprio Jesus falou isso. A vida de Paulo nos ensina isso. E uma coisa que me toca muito, sabe a pessoa que eu vou dar de exemplo aqui, que serviu muito e serviu com excelência? Jesus. Se vocês não sabem, teve uma passagem na Bíblia que fala que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. E eu falei assim para Deus, lavar os pés? O Senhor? Como é que um ser tão soberano, poderoso, grandioso, se ajoelha e lava os pés? Isso era Deus querendo mostrar, Jesus querendo mostrar a humildade e que não há indiferença. E eu quero falar para você, não há indiferença entre nós. Eu estou aqui falando no microfone, você está aí me ouvindo, mas não há indiferença. Você pode se levantar, eu posso me sentar. Deus não vai ver nós como indiferentes. Nós somos servos. Não é porque eu sirvo melhor ou você serve melhor. Não é porque eu faço mais ou você faz menos. Não é sobre isso.